Olá, bem-vindo ao canal onde a gente fala da prática, das rotinas, do dia a dia da enfermagem do trabalho. Eu sou a Soraya, eu sou enfermeira do trabalho e aqui nesse canal eu me proponho a dividir a minha experiência com você que quer atuar com segurança na enfermagem do trabalho. Essa série de vídeos que eu vou promover essa semana está diretamente relacionada ao evento que vai acontecer nos próximos dias, que é a Jornada Enfermagem do Trabalho na Prática, onde eu mostro situações que são comuns ao profissional da enfermagem, que muitos erram nessa abordagem, e eu vou te mostrar quais são esses erros comuns e como evitá-los para que você tenha sucesso, para que você tenha clareza e segurança nas suas condutas, sem medo de errar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de inscrição para a jornada, que é um evento online gratuito, mas que você precisa se inscrever, tá bem? E nessa aula de hoje a gente vai falar de NR1, né? Da nova NR1, que nem é tão nova assim, que traz riscos psicossociais, é a norma do risco psicossocial? Não. A gente vai falar com clareza como que você da enfermagem do trabalho precisa fazer essa abordagem para o trabalhador, para você não errar, para você ter segurança nas suas condutas. E para a gente começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, a gente vai falar da avaliação dos riscos sociais. Como eu falei, eu sou a Soraya, eu sou enfermeira do trabalho desde 2007, já passei por várias histórias e é por isso que eu tenho bagagem para compartilhar com você e para trazer essa segurança que eu sei que às vezes falta no dia a dia, porque os nossos times dentro das empresas são pequenos e às vezes a gente não tem com quem conversar, com quem trocar experiência, né? Então, eu entendo perfeitamente, eu passei por isso e hoje eu tenho a segurança de dizer que é possível melhorar isso e que esse canal vai te ajudar com certeza. E o que diz então a NR1, né? Ela trata do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Veja que são riscos, não diz que é risco psicossocial. E aí que já é um erro que muito profissional da enfermagem tá cometendo, né? Tá dizendo a norma do risco psicossocial. Não, a norma é de gerenciamento de riscos. E qual é o objetivo dessa norma? Eu fiz questão de trazer o trecho lá aliás, o item da norma que diz o que é essa norma, qual o objetivo dela, né? O objetivo dessa norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às normas regulamentadoras, as NRs, relativas à segurança e à saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em segurança e saúde no trabalho, a famosa SST. Então, é o gerenciamento de riscos ocupacionais. A NR1 acaba sendo a NR-mãe, né? Porque dentro dela ela traz os riscos que derivam outras NRs, as normas mais específicas e que são definidas em cada uma das outras NRs. Então, aqui ela trata dos riscos ocupacionais. Então, como prevenir, como cuidar do trabalhador que está exposto a esse tipo de risco. E como que a gente teve todo esse movimento, né? O que que aconteceu? Lá em agosto de 2024 foi publicada a tal da NR1, que trouxe de forma explícita a questão dos riscos psicossociais. Então, se você quiser consultar a norma, entra no site do governo. Eu fiz esse print aqui, que na verdade são dois links para você ter acesso à norma que está vigente e a que estará em vigência a partir de 2026. Então, aqui, ó, até agora está vigente essa aqui, né? Até dia 25 de maio de 2026, e a próxima vai estar em vigência a partir de 26 de maio de 26. Aqui é o texto novo que trata sobre o risco psicossocial, e a grande polêmica que aconteceu nos últimos dias foi por conta de uma reunião que o Ministério do Trabalho teve com vários órgãos e decidiu postergar essa vigência. Então, se você precisar consultar, essa é a forma mais correta para você ter acesso à informação real, né? E dessa nova atualização, eu trouxe os itens que tratam dos riscos psicossociais para a gente entender esse contexto e aplicar na nossa realidade na enfermagem. Então, no item 1.5.3.1.4, diz que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem dos agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidentes e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, incluindo os fatores de risco psicossociais
relacionados ao trabalho. Então, está dentro da ergonomia o fator de risco psicossocial, que também tem que ser olhado como a gente já olha para os riscos físicos, os químicos. Então, não é nada novo, é luz sobre aquilo que já estava implícito dentro da questão ergonômica, que está lá na NR17, dentro da ergonomia cognitiva. Então, já existe, mas agora tem luz sobre essa questão. O outro item que fala do risco psicossocial é o 1.5.3.2.1, que diz que a organização, a empresa, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17 de ergonomia, incluindo os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho. Então, veja que ela reforça o que ela já havia dito no item anterior, tá? Dentro da NR17, a questão do risco psicossocial e vejam, relacionados ao trabalho. É isso que a gente precisa gravar e eu vou te explicar por que mais para frente. O terceiro e último item da NR1 que fala sobre os riscos psicossociais é o 1.5.4.4.5.3, né? Tem nome e sobrenome aqui esse item. Para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas. Por que eu grifei aqui exigências? Porque é isso que a gente vai ter que ter olhar na hora de participar do levantamento de dados que vão evidenciar ou não a presença desse risco numa atividade de trabalho dentro da empresa que você atua. Então, de novo, ela traz que são os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, reforça que está dentro da questão ergonômica e diz que são exigências da atividade. Então, não é em qualquer momento de vida do trabalhador, é relacionada à atividade que ele executa naquela empresa. E vamos dar um passo atrás para entender o que significa isso, né? Como que a gente pode facilitar essa abordagem ao trabalhador para que ele entenda a forma que ele vai ter que responder a um questionário, uma ferramenta ou algo que vá servir de levantamento de dados dentro da empresa. Eu fui lá no dicionário Michaelis para ver o que significa psicossocial. Diz que envolve simultaneamente aspectos psíquicos e sociais, né, da mente e do contato, né, da sociabilização. 2. Trata das relações sociais sob o foco da saúde mental. Então, a saúde mental, ela está muito em voga, né? Só que a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. É a saúde mental relacionada ao trabalho, a socialização que existe dentro do trabalho, as trocas, o gerenciamento, as atividades de trabalho. E é isso que a gente tem que ter, ó, muita atenção. A NR1 diz isso e ela estabelece que o gerenciamento de riscos psicossociais são relacionados ao trabalho. Eu peguei isso do item 1.5, mas você viu que ele está em todos os itens. Então, a gente precisa ter esse olhar focado na abordagem de como isso vai ser tratado com o trabalhador. E o que tem de novo, então, na nova NR1, né? Em reunião realizada no dia 24 de abril de 2025, o ministro Luiz Marinho anunciou que a partir de 26 de maio de 2025, a norma entra em vigor de forma orientativa e que essa atualização da NR1 passa a incluir os riscos, os fatores de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais, naquilo que já existe, naquilo que já havia sido mapeado, mas agora ele ganha uma cerejinha dentro do bolo, né? Ele tem que ter esse olhar de saúde mental. E ele disse também que a fiscalização com autuação começa em maio de 26, que é quando a gente viu que passa a vigorar de fato. Então, por enquanto, a empresa tem mais um tempo para ela se adequar e ela pode ser multada só em 2026. E essas adequações têm muita relação com a polêmica que trouxe a questão desse levantamento, essa abordagem, como fazer, né? Então, a gente precisa ficar muito de olho, muito atento na hora que um trabalhador chega para a gente com uma questão psicológica associada ao dia a dia dele. É o dia a dia dele enquanto trabalhador ou enquanto pai de família, por exemplo, enquanto estudante, enquanto mãe de família. Então, a gente precisa ter esse olhar e saber
fazer uma abordagem separando o que é pessoal e o que é profissional. E é esse profissional que a gente precisa ter o olhar de cuidado frente à NR1. O outro sempre houve, sempre a gente já teve esse olhar de cuidado, mas agora é específico relacionado quando tem um risco no trabalho. E a gente vai falar então do seu papel e como que você da enfermagem pode participar. O que que aconteceu, né? Qual é a grande polêmica nisso? A grande polêmica é trazer luz para algo que já existia. A grande polêmica é que isso agora está evidente e que chacoalha as empresas para ter um plano de cuidados, o gerenciamento, um programa que vá cuidar da saúde do trabalhador, como já cuida das questões quando a gente tem o risco físico, quando a gente tem o químico, o biológico, o ergonômico, mas dentro do ergonômico está lá escrito que tem a questão psicossocial. Então, o seu papel é trazer essa abordagem separando o que é pessoal do que é profissional, alertando o profissional de que quando ele for participar do levantamento de risco, que ele faça essa divisão, né? Então, muitas empresas já aplicam há alguns anos questionários de saúde mental, mas que eles são abrangentes, que eles tratam do ser humano, né? E não do trabalhador. Então, a gente vai ter que ter muito de uma linguagem que seja fácil do trabalhador entender que essa ferramenta que ele vai preencher, que ele vai usar, tem que ser uma ferramenta validada, justamente porque ela traz dados que podem ser analisados e que vão fazer parte de um processo, né? O gerenciamento é justamente isso, a gente levantar um dado, analisar, implementar melhorias e reavaliar para melhorar sempre. Então, é sempre algo que é contínuo. Então, nessa análise de dados, a empresa pode escolher quem vai fazer essa aplicação desse questionário. A gente pode participar disso, com certeza, mas se você não tem formação em ergonomia, não está seguro, não foi capacitado para fazer a leitura desses dados, não faça. Deixa que a empresa vai determinar a equipe que vai fazer isso, pode ser uma equipe própria, ela pode contratar alguém especializado só para esse levantamento, o que é muito comum as empresas terem consultorias de ergonomia e essa mesma consultoria pode colocar dentro do que ela já executa a questão dos riscos psicossociais. Então, quando a gente fala dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a gente tem que ter em mente, claro, que o trabalhador que vai preencher esse questionário vai ter a visão do que ele executa hoje. Ele pode ter tido um trauma, um vínculo anterior, com um chefe anterior, mas ele vai ter que deixar tudo isso de lado e focar no trabalho, naquele que ele executa naquele momento. E se as empresas já têm já um norteador de avaliação psicossocial, é uma avaliação da saúde mental da pessoa. E a norma, ela diz do trabalho. Então, são duas visões que podem ser relacionadas, mas elas têm finalidades diferentes. Por exemplo, para quem já tem já acompanha atividades de risco como NR33 e A35, espaço confinado e trabalho em altura, o trabalhador precisa fazer essa avaliação para ver se ele tem condições, né, mentais e físicas, se ele está bem para executar aquela atividade, porque é uma atividade de risco. Então, a avaliação psicossocial dessas normas, ela está especificando o cuidado com o trabalhador que vai executar uma atividade de que o risco já é conhecido, né? Agora, aqui é o contrário, é o trabalhador que vai levantar dados para ver se existe ou não risco psicossocial. Então, não é sobre ele, é sobre a atividade que ele executa. Então, o nosso papel é ter essa compreensão para saber explicar isso ao trabalhador na hora que a gente for parte do processo e estiver aplicando um questionário. A empresa pode definir o melhor formato para ela para fazer essa aplicação de questionário. Pode ser um Google Forms, pode ser um e-mail que tenha isso depois de uma forma planilhada, pode ser um documento físico, pode ser da forma que ela desejar, mas tem que ser uma ferramenta validada para que ela tenha dados suficientes para implementar melhorias, se for o caso, e fazer o gerenciamento, o cuidado. E o que muda para a gente que está lá na ponta, né, lá na linha de frente com o trabalhador? Assim que a gente identificar que uma queixa de saúde mental tem relação com o trabalho, a gente tem que levantar a mão e levar a situação adiante para que ela seja analisada. É uma pressão, é uma
uma busca exacerbada por resultados vindo de um determinado chefe, esse chefe vai ter que ser alertado da forma que ele está cuidando do time dele, né? Como que ele está fazendo o gerenciamento das pessoas que estão com ele. Então, a gente precisa acionar o canal que vai cuidar disso dentro da empresa. Isso vai fazer o RH se mexer, isso vai fazer o próprio gestor que teve lá nominalmente as questões de abordagem dele elencadas como algo que é ruim, ele vai ter que mudar a postura dele, porque se ele não mandar, a empresa vai ter que tomar alguma atitude. Então, a gente vai ter ferramentas para ter um cuidado de uma forma mais abrangente com esse trabalhador que já nos procura. A grande diferença é que a gente vai ter que encorajar a pessoa a trazer à tona aquilo que ele vivencia no dia a dia dentro da empresa, porque o que ele vivencia na vida dele, a gente já faz. A gente já incentiva o cuidado, a autoaceitação, né, daquele diagnóstico de saúde mental, seja ele qual for, a tomada de medicamento no horário certo, o acompanhamento especializado com psiquiatra, com psicólogo, isso a gente já faz no nosso dia a dia. O que muda para a gente é ter este olhar, mas ter uma ação quando o que causou esse dano ao trabalhador, o que provocou essa queixa que ele traz para a gente, tem relação com o trabalho. Então, a gente só tem a ganhar, a gente tem melhorias que a gente sabe que vão ter que ser trazidas pela empresa, e essa é uma decisão, de novo, da empresa. Não somos nós da enfermagem do trabalho que vamos fazer todo esse gerenciamento, porque o gerenciamento das normas como um todo é uma decisão da empresa. A gente é parte deste processo, mas a gente não pode nunca, de forma alguma, absorver essa demanda, principalmente para você que não tem a capacitação, que não é treinado, que não conhece ergonomia cognitiva, porque você vai meter os pés pelas mãos. Na tentativa de ajudar, você pode se complicar e eu não quero que você faça isso. Eu quero que você tenha segurança para você atuar na enfermagem do trabalho e que para isso você participe da jornada. Não esquece de se inscrever, são 3 aulas online gratuitas e eu te vejo lá com muito prazer.